Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, aquele que nos concede graça e sabedoria. Compartilhar com os amados uma palavra. Ontem Jesus nos falou, do aguilhão da morte, porque ele sendo o próprio Deus, não havendo nele trevas, a prova que ele morreu ali na cruz, porque a morte não seria possível, assim como ele não tem trevas, mas é a prova que como ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é a prova de que ele levou sobre todo aquele que o crê, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, e todo aquele que tem a fé nele, também será redimido dos seus pecados através do Espírito, convence o homem do seu pecado, o sangue derramado ali na cruz faz a expiação dos pecados, e o Espírito, que é a água, que é a sua palavra, os purifica de toda treva. E nós passamos a ser luz, os nossos olhos são luz, o nosso corpo já não anda em trevas. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, diz: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Como aqui mesmo cumpriu-se o que foi feito na cruz. O próprio Pai permitiu que o Filho fosse padecido pela iniquidade dos homens. O próprio Deus, através dos homens, o puniu, o açoitou com o castigo dos humanos, porque nele não havia nenhuma condenação, aplicado por intermédio dos próprios homens. Nós temos que compreender que, conforme Hebreus 5, versículo 5, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe declarou: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Nós sabemos também que os anjos da luz, aqueles que o servem a Deus, são chamados de filhos, conforme se a gente for analisar em Jó, quando Jó passou ali pelaquela provação, através da tentação que Satanás blasfemou, porque nós temos que compreender que conforme Tiago diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Jesus, sendo o próprio Deus, Satanás não tentou. Na verdade, Jesus, ele nos ensina através do Evangelho passo a passo, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus, como o próprio Deus ali, ele estava nos ensinando acerca das tentações. Ele, como o mestre, ele ensina, ele passa pelo batismo da água, ele faz tudo conforme nos ensinando, passo a passo, como ele mesmo disse: eu venci o mundo e vós também vence quando estáis em mim. Quando aprende de mim, vós aprendeis do Pai, a qual eu ensinei. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, diz: se perseverarmos com ele igualmente,
reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Porque quando em Hebreus 1,5 diz: porquanto qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? Nota-se que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, cujo Cristo Jesus, ele é superior a dos anjos, né? Porque ele não buscou para si próprio a glória, né? Foi Deus que declarou: tu és meu filho amado, em que me comprazo, né? E foi através da submissão, né, que ele conseguiu essa autoridade. E ele, quando ali ele nos ensina acerca da tentação, né, quando ele nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em Marcos 4:1 diz assim: assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e os serviram, né? Ali iniciou o ministério de Jesus, porque quando nós vencemos essas tentações, quando nós sujeitamos a Deus através da obediência e resistimos ao diabo, né? Jesus ele nos ensina, né, que todo aquele que me confessar diante dos homens, né, eu vos confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos, né? Mas também diz que qualquer que negar diante das pessoas, eu também negarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar, né, a salvação. Em Lucas 22:31, do versículo ao 32, Simão, né, dizia que estava pronto, né, para ir às prisões, e Jesus o adverte: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nota-se que Simão, na verdade, Jesus diz: quando te converteres. Simão achava que já estava pronto, mas nota-se também que Jesus disse, né, Satanás já recebeu autorização. Nós temos que compreender ali quando os anjos, os filhos de Deus, vieram se apresentar perante o Senhor, havia também Satã, o acusador, e aproximou junto com eles. Quando Jó passou por aquela prova, né, pelaquela tentação que o adversário tentava, né, Deus, né, ele autoriza, né, porque ele dizia: pode tocar em tudo que ele tem, né, toca na sua pele, mas deixa-o vivo. Quando nós somos tentados pelo acusador, né, nós somos tentados através de uma autorização de Deus, né? E para que a gente resista, né, para que a nossa fé não se esgote, é necessário, né, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, porque, como mesmo a palavra, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, né? Nós somos tentados pelos nossos maus desejos. Cabe a nós resisti-los, né? Os maus desejos são as próprias tentações, né? Em João 17:15, Jesus nos diz: não oro para quando Jesus estava aqui na terra, ele orou, ele intercedia, né, por nós junto ao Pai. Ele dizia: eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Assim como os anjos serviam Jesus, né, quando ele nos ensina, quando vierem as tentações, a Bíblia diz que Jacó, quando teve uma visão de uma escada, os anjos subiam e desciam, né? E a Bíblia diz que na nova aliança, né, os anjos também sobem e descem,
né, sobre o Filho do Homem, porque Jesus é essa escada, né, junto aos céus, né, ele é um mediador, né, ele é aquele que abre os céus, estando à direita do Pai Todo-Poderoso, e ele intercede por nós, né, quando nós somos tentados, quando nós estamos nas provações do deserto, ainda que algo que nós não estamos contemplando junto ao reino espiritual, ele é aquele que tudo contempla. E ele, quando nós o declaramos publicamente, né, quando nós fazemos a vontade do Pai, quando ele estava ali naquele casamento e ele disse ali com a sua mãe, quando a sua mãe diz, fazem tudo o que ele manda, e ali os seus empregados ordenam que encham, né, aquelas talhas de água, e ele disse, vós sois meus amigos, né, porque fizeram a vontade de Jesus. E assim, quando ele estava ali, e alguns pregando, e seus discípulos disseram, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e ele aponta para os seus discípulos, quem é minha mãe, meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, quando nós sujeitamos a Deus, nós estamos fazendo a vontade do Pai, né? Quando nós estamos seguindo Jesus, né, nós estamos sendo confessados diante do Pai e diante dos seus anjos. E ele envia os seus anjos estão a serviço daqueles que o confessam, daqueles que creem, daqueles que vão herdar a salvação. E em mais um dia, é nesta fé, né, em Cristo Jesus, jamais o negando, né, confessando diariamente a fé que nós temos nele, porque quando nós fazemos isso, quando nós não cedemos às chantagens do adversário, quando nós não permitimos brechas em nós, né, quando nós sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, né, quando nós não somos tentados pelas nossas próprias paixões, quando, pelo contrário, nós negamos a si mesmo, negamos a nossa própria vida, né, por amor de Cristo Jesus, por fazer a sua obra, né, porque Simão achou que estava pronto, mas ele negou Jesus, né, mas ele perseverou, ele não permitiu que a sua fé se esgotasse. Ele se consertou diante do Mestre novamente e teve a oportunidade de continuar o seu ministério. Assim, nós devemos proceder dia após dia, né? Jamais negar a nossa fé, ainda que Satanás nos tente, lançando em prisões, lançando em dificuldades, seja qual for a situação. A Bíblia diz que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus, né? Ele aceitou Deus, assim como aceitou na alegria, ele aceitou na tristeza, assim como ele aceitou na saúde, mas quando ele estava enfermo, ele também louvou e adorou a Deus no Monte de Cinza. Com um caquinho de telha coçava, né? Deus é aquele que sempre nos livra, né? Ele sabe dos nossos limites. E mais um dia é nesta fé, que a nossa fé jamais esgote, seja diante de qualquer situação que venha a nos apresentar, porque nós sabemos que o melhor desta terra é a coroa da vida para aqueles que perseverarem até o fim. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.